meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, que é contestado o tempo todo a Gênese daquele livro lá, que não é um livro sagrado, é um livro que retrata a história de um povo, o povo hebreu, e que infelizmente muitos irmãos religiosos se baseiam nele para vir exigir coisas e provar coisas e usar, né, para o seu bel prazer. E a gente está aqui justamente para estudar, lembrando que o Espiritismo, na época que foi escrito, né, a igreja era super forte e contrariar os ensinamentos da igreja nem a ciência ousava, e muitos cientistas pagaram muito caro por isso, e Kardec teve essa coragem danada de vir trazer aí ensinamentos maravilhosos e reais, né? Já que o Espiritismo segue a ciência. Vamos falar hoje sobre cataclismos futuros. Sem mais demora, vamos para o texto. As grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros os terrenos de formação posterior soterraram. Ainda, certamente, poderão produzir-se perturbações locais, por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas de algumas regiões. Poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que assinalaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas, a ela estranhas e que de modo nenhum se possam prever. Está falando aí dos meteoros, asteroides, né, que podem se chocar com o planeta Terra e vêm trazer aí modificações muito graves e muito grandes, que é um perigo iminente que vai acontecer. A gente só não sabe quando. Os vulcões, a gente está vendo, tem muito vulcão agora em atividade no planeta. Tem outros supervulcões, que tem até séries falando disso, que podem acontecer a qualquer momento, como por exemplo o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que tem um supervulcão que pode trazer perturbação para o planeta inteiro, mas não a ponto de causar a inabitabilidade como alguns grandes acontecimentos causaram, então, garantindo aí a nossa permanência no planeta, que está, de certa maneira, muito estável, perto do que já esteve no passado, né? Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e com se aproximarem dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade, do que mensageiros de desgraças. A natureza fluídica, já bem comprovada capítulo V, itens 28 e seguintes, que lhes é própria, afasta todo o receio de choques violentos, porquanto, se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria, como se passasse através de um nevoeiro. Então, nós estamos falando aí de uma época que se temia muito o eclipse, o povo ficava tudo apavorado, que é simplesmente uma sombra da Lua no planeta Terra, por exemplo, nada demais, mas trazia mau agouro, etc e tal. Cometa, então, nem se fala, né? Que é o cometa que vem trazer desgraça, que vem trazer peste, que vem trazer... A gente sabe que não é nada disso, inclusive está passando, eu acho que hoje, que eu estou gravando, passou o cometa Leonard, ou está passando. Eu, pessoalmente, não vi, mas existe aí muito filme no YouTube que mostra a passagem. É um cometa que se aproxima, na verdade está passando muito longe, mas que quando se aproxima do Sol começa a derreter o gelo, aí tem a cauda. Mas naquela época, especialmente de Kardec, isso trazia mau agouro, trazia horror, etc e tal, e evidentemente isso não traz nenhum prejuízo para o planeta, nem faz cosquinha no planeta, porque está passando lá por Marte, Júpiter, longe pra dedéu, né?
E nós temos monitorado todos os cometas, os asteroides potencialmente prejudiciais, e teremos tecnologia certamente de bombardear estes asteroides que possam trazer aí algum perigo em algum lugar específico. Não é para o planeta Terra inteiro, como nos filmes, né, 2012 e outros filmes traz aí e faz a gente acreditar. Ainda menos de temer é a cauda que arrastam, visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conformemente à posição deste astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha, ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já se têm aproximado da Terra, sem lhe causarem qualquer dano. Em virtude das suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Olha que interessante, numa época que não tinha satélite, não tinha tecnologia de hoje, não se sabia, como era avançado já o espiritismo para essa época, falando de cometa que a gente sabe que não faz nem cosca no planeta Terra. Mas é bonito, né? Porque tinha todo esse medo absurdo, esse temor pelos cometas, né? E o espiritismo sempre, de braços dados com a ciência, nos tranquilizando e aí explicando como é que funcionam, né? Deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda a probabilidade de semelhante encontro. A Terra, no entanto, terá um fim. Como? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas, mas, visto estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vestutez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. Nem imagina o que é 80 anos, né, que é a média de um habitante, 70 anos. O que é isso na vida de um planeta? A gente sabe que o planeta Terra vai acabar quando o Sol acabar, né? Então, daqui a alguns bilhões de anos, que o Sol ele vai perder a energia, vai se tornar uma gigante vermelha, vai engolir o planeta Terra com isso, depois ele vai se extinguir, mas nem se sabe se nós estaremos aqui habitando o planeta Terra ou já teríamos migrado aí de planeta. Enfim, estamos aí num comecinho de tecnologia, né, explorando outros planetas, sondas enviadas ao Sol, que chegou nessa semana, ou a Marte, né, a Júpiter e tantos outros explorando ainda. Isso vai demorar para acontecer. Então, é muito legal o Espiritismo trazer essa confiança, né? Que o planeta Terra ainda vai passar por muitas e muitas gerações aí e não tem que ter medo nenhum. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância, entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, pela inteligência e pela observância das leis divinas. As maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. E a gente percebe isso, né? Nós estamos engatinhando aí na evolução do planeta Terra, e, no entanto, por causa do capitalismo e desse regime que utilizamos, todos simbólicos, criados por nós, que utilizamos, nós temos aí uma multidão de pessoas morrendo de fome, enquanto outras estão dando uma voltinha em torno do planeta, queimando muito mais, liberando muito mais carbono e prejudicando o planeta do que uma pessoa liberaria na vida inteira, só para ver o planeta de cima, gastando fortunas que podiam alimentar muitas pessoas. Então, o mal que a gente enfrenta hoje é muito mais causado por nós mesmos, da desigualdade, do egoísmo,
do que cataclismas que vão acontecer com o planeta Terra. Então, que a gente sempre se preocupe aí, porque nós temos o poder de transformarmos o planeta Terra num planeta regenerado, onde todos seremos iguais, ou seja, partiremos aí para um princípio de socialismo, onde as riquezas serão distribuídas de uma maneira menos desigual para as pessoas, e num futuro, num planeta regenerado, caminharemos para o comunismo, onde ninguém será dono exatamente de nada e todo mundo terá tudo e mais alguma coisa que necessita para viver, inclusive sem a exploração em excesso dos recursos naturais. Mas isso é uma outra conversa que a gente tem mais para frente. Maravilha? Nós vamos no próximo episódio falar sobre o aumento ou diminuição do volume da Terra. Olha cada assunto legal. Eu te espero, então, até o próximo encontro. Tchau!